Então tá, pessoal, eu sou Lúcio Maciel, sou de Porto Alegre e depois eu falo um pouco mais do que eu faço também, mas hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre desculpe, animações para desenvolvedores. Se eu posso, você também pode, só que a versão curta, né? Tipo, essa vai ser a palestra que eu vou apresentar na Mobile Conf no Rio de Janeiro, final do mês que vem, mas aqui é só uma prévia do que eu vou mostrar e algumas coisas. Falar um pouco sobre animação no Android. Animação no sentido de aplicativos, animações nos aplicativos, não animações em jogos, esse tipo de coisa assim. A primeira pergunta é por que animar? Por que eu preciso animar, colocar animações nos meus aplicativos? Bom, a gente sempre procura dar uma experiência mais agradável para o usuário, né? Então a gente adiciona às vezes algumas animações para reforçar algumas coisas. Por exemplo, a gente pode ter umas transições mais suaves usando animações. Vou mostrar um exemplo aqui bem pequeno. Isso aqui eu tirei um pedaço de um aplicativo que eu fui o desenvolvedor uma época da vida. O primeiro exemplo, ele vai clicar no botão, é bem sem nenhuma suavidade. E o segundo, ele faz uma transição do estado, volta para o outro lado. Tem todo um... Aqui as velocidades estão mais lentas só para poder destacar. São coisas pequenas, mas que dão uma diferença. Então, quando ele clica no botão, o loading já vai direto para o meio, sem uma transição suave. E no segundo caso também ele faz o Activity começa de baixo para cima, da onde o usuário clicou, expande para o resto. Então, são pequenas coisas que deixam o aplicativo um pouco mais agradável para o usuário. Ele não vê coisas pulando na tela. São transições suaves. Quando eu vou mudar alguma coisa de lugar, eu mudo ela com suavidade. E aí tem algumas... Esse aqui é um outro exemplo também, está com velocidade lenta, por exemplo, fazer uma transição de uma activity para outra, por exemplo. Em vez de só abrir a nova activity, eu posso fazer algo mais elaborado, ter algo mais divertido para o usuário. Aqui está bem lento, está com 5 vezes o tempo da animação, era só para demonstrar mesmo a transição. E aí tem algumas pequenas dicas que a gente pode usar, que são bem fáceis, que o próprio framework já oferece para a gente. Por exemplo, quando a gente tem um container, que a gente vai ter alguns itens, algumas views nesse container que a gente vai mudar, seja mudar o tamanho de uma view, seja mudar o posicionamento dela, ou mudar a própria visibilidade. Por exemplo, eu tenho 2 itens aparecendo, eu quero mostrar um terceiro, ou eu tenho 3 itens e quero esconder um. O Android tem uma propriedade no layout que se chama Animate Layout Changes. Se setar isso para True, o próprio framework já vai fazer a animação, a transição, fazer um fade out de uma view que está saindo, mover as outras views para o seu novo lugar, tudo isso de forma automática. Por exemplo, aquele caso do botão onde tinha o logo e o texto, quando ele clicava ele vinha para o meio animado e depois voltava, isso era um linear layout com image view e um texto. Quando eu clicava no botão, eu simplesmente dava um set visibility gone no texto, e o framework faz toda a animação para mim, trazendo o image view para o centro do linear layout. E quando eu dava a visibilidade de volta para o texto, ele animava de volta a minha image view para o local dela e dava um fade in no texto. Então, tipo, eu não preciso fazer nenhum código para ter esse tipo de pequenos detalhes que ajudam a melhorar a experiência para o usuário. Outro caso é os selectors. Quando a gente tem um selector, o selector é aquele esquema para selecionar cores no Android, um botão, por exemplo. Eu tenho o estado de pressionado, o estado normal, o estado desabilitado. Quando o usuário clica num botão, ele vai pegar o item, aqui no caso é um checkbox, mas o checked true, e vai botar esse drawable aqui no checkbox. Esse cara também tem uma propriedade que faz com que essa transição entre os dois estados possa ser animada. Ele faz uma transição entre os dois drawables que você está usando. Em vez de ser algo de uma hora para outra, ele faz uma transição, fade in, fade out de cada um. Que é esse... Fugiu o nome da palavra. Só tag, esse atributo, exatamente. Esse atributo do selector. Enter Fade Animation e Exit Fade Animation. E aí usam a configuração padrão do Android, config medium anim time, que é o tempo padrão de animação. E o outro, que foi o da Activity
iniciando de cima para baixo, da onde o botão foi clicado, ela começava dali e ia se expandindo, tem uma classe chamada Activity Options, que no caso eu estou usando Activity Options Compat da biblioteca de compatibilidade, e aí eu simplesmente estou dizendo para ela que eu quero fazer um Scale Up Animation. Então eu vou fazer um Scale Up da minha nova Activity a partir da view onde foi feito o toque. Então ele vai pegar aquela view e vai animar a Activity, expandir para a tela a partir desse cara. Então é outra opção de fazer algumas transições, às vezes fica bem interessante quando se usa uma imagem, tem uma imagem aqui, vai abrir na outra tela, se simplesmente usa isso, ele já fica uma transição bem bacana. Outra coisa que a gente usa animações é para manter contexto. Um pequeno exemplo aqui, por exemplo, tem um edit text, quando o usuário começa a digitar, o label vai para cima para ele continuar mantendo o contexto do que é esse campo. Fica bem bacana, né? É um efeito bem bacana. E isso, na verdade, o que é? Eu tenho um linear layout ali com dois campos, um text view e um edit text. E aí, no meu caso, quando eu detecto que eu digitei alguma coisa no meu edit text, eu chamo essa função aqui, o show label. Então, eu mostro o meu label, seto o alpha para 0, mudo a posição dele para a posição onde está o edit text, e aí faço animação de translation e de alpha para ele chegar naquele ponto de cima. Então, uma pequena animaçãozinha que dá um pouco de contexto para o usuário e que deixa o aplicativo mais interessante. É isso. Outro ponto que a gente usa bastante, pode usar animações, é chamar a atenção. Por exemplo, vou entrar aqui no meu login e senha aqui, e só que eu errei a senha. Ou, no caso também pode ser, às vezes eu já vi aplicativos fazerem isso quando eu esqueço algum campo, ele treme a tela ou treme o campo para mostrar, ó, chamar a atenção, ó, aqui está errado, aqui está faltando. Então, são tipos de animações que a gente pode usar para fazer chamar esse tipo de atenção do usuário. Então aqui tem um exemplo bem simples, que é essa animação que eu uso nesse caso aqui, um animate error, que eu faço a translation do x, então eu fico movendo -8, fico movendo ele 10 vezes, com uma duração de 50 milissegundos cada uma, e no final eu volto para a posição inicial, senão ele ia ficar com um offset de 8 pixels. Mas, e no caso eu também uso o vibrador, ele vibra o celular nesse caso. Mas então, são exemplos bem simples de se fazer essa coisa. Outro exemplo que é bem bacana é para passar feedback. Então, às vezes a gente quer passar algum feedback para o usuário, a gente pode usar uma animação simples ou complexa, às vezes, para passar um feedback. Então, essa animação aqui ainda não foi lançada na loja, mas ele faz para mostrar. O eHearted, essa é a empresa que eu estou trabalhando agora, é tipo um Pinterest dos adolescentes dos Estados Unidos. Então ele tem o propósito, tipo o pin do Pinterest. Então o heart, o usuário faz o heart. Eu gosto dessa imagem, vou marcar ela, então ele deu o sucesso e aqui eu estou desmarcando ela. Então, para dar um contexto para o usuário, eu estou passando um feedback, eu fiz a atuação, está aqui, foi bonitinho, né? Então, opa, apertando o botão errado. Deixa eu passar adiante isso. Esses slides aqui e alguns códigos vão estar disponíveis nesse endereço aqui. O GitHub já existe, mas não tem nada lá ainda, eu tenho que fazer depois, fazer o push depois, mas ele já existe, então se quiserem anotar e marcar já no bookmark, vai estar lá depois. E como eu falei, eu trabalho na eHearted, faço também o Moambator Android e sou eu, Lúcio Maciel, Twitter, Google+, e era isso.